afinal de contas, o que são valores? Os valores é tudo aquilo que nós priorizamos na nossa vida. Tudo aquilo que é prioridade, aquilo que eu tenho um nível de importância, acabam fazendo parte da minha roda de valores, vamos dizer assim. A grande questão é que muitas vezes esses valores não estão conscientes, eles não são conscientes. Que afinal de contas, como é que nós chegamos nessa estruturação dos valores? Para pensar o seguinte, nós temos o ambiente é tudo que está fora de nós. O ambiente oferece gatilhos, estímulos externos. Através desses gatilhos e estímulos externos, nós emitimos e desenvolvemos e criamos comportamentos e habilidades. Esses comportamentos e habilidades trazem resultados. Esses resultados podem ser positivos ou negativos. Se trouxerem resultados negativos, nós então atribuímos significados negativos e abandonamos aquela situação. Se traz um resultado positivo, eu desenvolvo significados positivos que fazem parte ali do nosso conjunto de crenças. E se aquilo de fato, foi positivo e importante para mim, então passa a ser os nossos valores. E nem todos os valores que estão constituídos dentro da gente, nem tudo que aquilo que eu priorizo, foram instalados por mim. Os nossos valores, eles também são passados de geração para geração. Em algum determinado momento da minha vida, o meu pai, a minha mãe, os meus avós me disseram que aquilo é importante e eu comecei a direcionar a minha vida diante daquilo que se tornou importante. A grande questão é que muitas vezes você se coloca numa posição mais de infelicidade, num vazio, em algo que não é preenchido justamente por você não ter consciência de quais são os seus valores. Muitas e muitas vezes você traça um objetivo e fica firme, tenta, quando vê, tropeça, procrastina, desiste, falha, erra, e aí tem, mas o porquê que não dá certo para mim? E muitas vezes não dá certo porque o nosso objetivo consciente, de forma consciente, conflita com esses valores. Então, quando eu falo de mudança, por isso que eu digo que a mudança sempre é sistêmica, gente. A mudança nunca é só sobre um comportamento. A mudança é também sobre crenças, mas acima de tudo sobre os nossos valores. A maior parte das nossas decisões, das nossas escolhas, são baseadas nos nossos valores. Então, quando uma pessoa diz assim para mim, Simone, mas eu não consigo me cuidar, Eu não consigo ter uma rotina de autocuidado, eu não consigo me alimentar bem, eu não consigo fazer atividade física. Isso mostra que você não é sua prioridade. Em algum momento você entendeu que você teria que priorizar uma série de outras coisas menos você. Então, assim, enquanto aquilo não for prioridade na sua vida, não é um valor, Vou dar um exemplo aqui muito clássico. Cada um de nós fazemos escolhas baseadas nesse conjunto de valores, certo? E muitas vezes esses valores estão de forma muito mais inconsciente. E aí você começa a se relacionar com uma pessoa. Mas você nunca se questionou quais os valores, o que é importante para você em um relacionamento, entende? Isso nunca foi um questionamento para você. Você se envolve com a pessoa, tem uma sintonia, tem uma sinergia, você começa a se envolver com aquela pessoa. E aí começam a vir os problemas. Mas eu espero que a pessoa seja parceira, eu espero que a pessoa seja isso, eu espero que a pessoa seja aquilo. Ou seja, num relacionamento, você vai querer que a pessoa te ofereça aquilo que é importante para você em um relacionamento. Mas um detalhe, aquilo que é importante para você em um relacionamento, talvez não seja importante para o outro. Então, talvez para mim é companheirismo, lealdade, respeito, nessa ordem, fazem parte de um relacionamento. Só que se eu tiver com uma pessoa onde o respeito é mais importante que o companheirismo, ele vai vibrar nessa energia muito mais do respeito do que do companheirismo, entende? Porque inconscientemente as nossas escolhas, decisões, os nossos comportamentos, eles são resultados desse conjunto de valores. Se eu venho de uma família onde o dinheiro, por exemplo, nunca foi valorizado, nunca foi falado sobre dinheiro, pelo contrário, uma família com briga, toda vez que fala de dinheiro briga, tem controvérsia, tem discussão, o dinheiro sempre foi tratado dessa forma mais rígida, como se fosse um tabu.
Óbvio que se o dinheiro foi tratado dessa forma na minha família, dificilmente o dinheiro vai ser um valor para mim, entende? Aí eu venho para a vida adulta e eu não tenho esse valor do dinheiro. Dinheiro é importante na minha vida. E eu começo a me colocar em situações onde eu tenho dificuldade de lidar com dinheiro, de fazer dinheiro, de conversar sobre dinheiro de uma forma saudável. Só que o que eu quero aqui com você? Se você tem consciência, se você tem clareza do seu conjunto de valores que estão regindo a sua vida hoje, e você entende hoje adulto, que conscientemente, poxa, dinheiro precisa ser importante para mim, eu quero ter uma boa relação com o dinheiro. O que você precisa fazer? Começar a priorizar e colocar o seu olhar e sua importância em relação ao dinheiro. Então, não é porque você veio lá dos seus 0, 5, 2, 7 anos de idade com um conjunto de valores que você precisa morrer com esse conjunto de valores, entende? A vida muda muito rapidamente. Tudo muda constantemente. Os valores, eles também são. Alguns valores são inegociáveis. Outros, eles podem sim a gente mudar ele ali na escala, porque existe uma escala também que eu dou essas prioridades, como eu também posso incluir ou tirar alguns valores que talvez não façam mais sentido na minha vida hoje, entende? Então, durante muito tempo, por exemplo, eu não tinha a mentalidade, eu não tinha como prioridade, como atividade física ser importante. E aí eu fui entender, quando eu tive um problema em relação à minha saúde, por qual motivo eu conseguia fazer tantas coisas na minha vida que davam certo, mas sempre que eu mexia na questão da saúde, ou de alimentação, ou de atividade física, eu conseguia mudança por um tempo muito curto e depois eu me perdi nesse processo. Justamente quando eu tomei consciência dos meus valores, a saúde para mim, gente, estava em 8º lugar. Como é que eu vou priorizar? Eu colocava tudo na frente. A minha família, o meu trabalho, os meus amigos, os meus animais de estimação, estava tudo antes da minha saúde, entende? Então eu não priorizava a saúde. Só que quando eu me deparo com isso, eu consigo mudar. Então eu comecei a me obrigar, a me forçar mecanicamente a cuidar da minha saúde. E conforme eu fui cuidando da minha saúde, a saúde ela vai sobressaindo e hoje a saúde é um dos valores mais importantes na minha vida. Quando eu não consigo cuidar da minha alimentação, quando eu não consigo fazer atividade física, isso me incomoda, entende? Então, muitas vezes, a gente vai abrindo mão dos nossos valores para atender necessidades de outras pessoas e isso não vai ficar congruente no longo prazo. E muitas vezes a gente não tem consciência dos nossos valores. E aí tomamos decisões precipitadas porque não sabemos qual seria a melhor forma de tomar essa decisão e atender esse valor. Então, qual que é o benefício da gente conhecer os nossos valores? O primeiro benefício é você entender que você tem como mudar tudo isso dentro de você. Você tem como deixar tudo isso congruente. Nós fazemos o que fazemos não é só para ter algo, mas é para nos tornar algo também, né? Então eu cuido da minha saúde não é só para ter saúde, mas é para ser uma pessoa mais saudável. Então os valores, eles estão diretamente ligados com a minha identidade, com quem eu desejo, com quem eu sou, com quem eu desejo ser. E aí imagina só você, inconscientemente você nunca parou para mexer nisso e aí você começa muito a ter um objetivo de trabalho. Eu quero estudar mais, eu quero arrumar um novo emprego, eu quero ir para uma nova empresa, eu quero prosperar no trabalho, eu quero cuidar da minha carreira. É só uma suposição. Mas você aí do outro lado é mãe de 2, 3 filhos, tem uma casa para cuidar e um marido para cuidar. E aí, todas as vezes que você vai sentar para fazer esse aprimoramento, para melhorar o seu currículo, vem uma demanda da família. Se você não tem essa consciência dos valores, criatura, você vai abrir mão do seu estudo, de dedicar esse tempo da sua carreira para atender a necessidade da sua família. Porque inconscientemente, a família para você, naquele momento, ela é mais importante. Simone, mas família é mais importante. Sim, a família é um dos pilares mais importantes da nossa vida. Mas aí que está a questão que eu falo do benefício de vocês entenderem tudo isso. Os valores podem ser negociáveis. Existem alguns que são inegociáveis, mas outros são. Né? Então, talvez você possa começar a fazer combinado interno, por exemplo, assim, durante
essas 2 horas do dia eu vou parar e priorizar isso. Durante um ano eu vou me dedicar à minha carreira, a me aperfeiçoar. Você negocia, não é que você está abrindo mão da sua saúde, entende? Da sua família, mas sim está priorizando algo que você também quer se sentir realizado, bem-sucedido